Se o Senhor me der graça, eu quero falar sobre a cura do cego de Jericó. Bartimeu. Essa é uma cura espetacular, um milagre, um fenômeno inexplicável que Jesus fez. Mas antes de eu falar sobre essa cura do cego de Jericó, eu quero explicar o contexto da cidade de Jericó. O contexto em que esse cego chamado Bartimeu se encontrava. Se você for para Josué, bem lá no início, Josué 6:26, Josué 6:26, vai estar dizendo assim: naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Então será maldito o homem que reedificar, levantar a cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos. Então quando ele pôr os fundamentos, o homem que levantar a cidade de Jericó e pôr os fundamentos, ele vai perder o primogênito, o filho primogênito que vai morrer. À custa do mais novo, as portas. Quando pôr as portas, o mais novo vai morrer. Então, se passaram-se muitos anos e o rei se levantou para edificar a cidade de Jericó. Vamos ver aqui agora. Em 1 Reis 16, capítulo 34, diz assim: em seus dias, Hiel, o Betelita, edificou a Jericó. Então ele edificou. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Então quando ele lançou os fundamentos, morreu Abirão, o seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segude, seu último, segundo a palavra do Senhor que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Então a gente observa que aconteceu. Josué profetizou, amaldiçoou aquela cidade, o que edificasse a cidade iria perder o primogênito e o filho mais novo. Então foi isso que aconteceu. Muitos anos depois um rei edificou e perdeu o primogênito e o filho mais novo. Então o que é que eu quero te dizer com isso aí? Que era uma cidade amaldiçoada. Jericó era uma cidade amaldiçoada, uma cidade assim pesada, uma cidade sem esperança nenhuma. E ali se encontrava quem? Bartimeu, um cego. E naquela cidade não se era permitido nessa época estar pedindo esmola, pedindo dinheiro. Então Bartimeu, por se tornar cego, não tinha como trabalhar. Então ele falou: eu preciso de um meio de lucrar. Então o que é que ele fez? Ele provavelmente deve ter ido lá às autoridades e pedido com muita dificuldade, pedido uma oportunidade, uma permissão para conseguir pedir esmola. Então ele ganhou uma permissão. Só que não é como hoje que assina um papel e aqui está a sua permissão. Não, ele ganhou uma capa, ele recebeu uma capa, pela qual essa capa identificava ele e dava permissão de pedir esmola. Essa era a capa. Então Bartimeu está lá. Bartimeu está lá pedindo esmola, como um dia qualquer. De repente ele vê o fluir da multidão. A multidão fluindo demais. Ele fala: o que é que está acontecendo aí? O que é que está acontecendo? Jesus o Nazareno está aí. Então aí vem a religião. A religião prega um Jesus distorcido. Jesus o Nazareno. Mas aí vem a revelação. A revelação supera a religião. A revelação veio a ele. Mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim! E começa a gritar. Jesus também, quero que você entenda que Jesus era famoso. Não porque ele queria, mas ele fazia sinais e prodígios, isso escondido. Teve muitos que ele falou: não conta pra ninguém. Mas o cara saía divulgando. Então a história ia passando de boca em boca. Jesus ressuscitou morto, Jesus curou um cego. Então ele ia crescendo a fama, mas ele não almejava isso. Então o que é que acontece? Jesus queria fazer as coisas em oculto, é tanto que os irmãos de Jesus não entendiam e falavam assim: por que você não vai se mostrar ao mundo? Não tem ninguém que queira ser famoso e que faz essas coisas em secreto. Você fica fazendo em oculto. Porque nem eles criam em Jesus, nem ele entendia. E Jesus fazia em oculto. Então quando Jesus chega àquela cidade, Jesus era um famoso, é como se um grande artista hoje. Imagine que Billy Graham vinha pregar aqui na minha cidade. Ele ia pregar em um estádio, porque é multidões. Ia ter multidões e Billy Graham ia chegar e ia pregar. E não era qualquer um que ia ter acesso a ele. Somente os pastores de alto nível também. E Billy Graham iria chegar de avião, depois ia pegar um carro dele e tal. Alguma coisa assim, ia chegar em um luxo. Não zombando dele. Essa é a forma dele. Do mesmo modo o Neymar. Neymar participou do Carnaval de Salvador, mas ele estava no meio do povão? É claro que não. O Neymar estava no camarote. Então geralmente quando o famoso chega até uma cidade pequena, alguma coisa, ele vai chegar em alto nível. Mas Jesus era diferente.
Jesus andava no meio do povão. Você pode dizer, mas naquela época não tinha esse negócio de tal. Mas tinha, porque os reis não andavam no meio do povão, os reis. Então Jesus ele chegava no meio do povão. Então Jesus chegando naquela cidade amaldiçoada, sem esperança nenhuma, Jesus está andando no meio do povão. E o povo daqui, aperta de lá, aperta daqui. Daqui a pouco começa Bartimeu, um Zé Ninguém, gritando: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. O povo começou a desprezar ele. Eu penso que o povo olhou assim com olhar de desprezo e falou: cala a boca, você tá fedendo, você cheira mal. Você acha que o mestre vai se importar com você? Mas aí Jesus para e fala: chama ele. Se eu vim aqui foi por causa dele. Então a gente já vê a diferença. Jesus olhava para os pequenos, ele não olhava para os grandões, ele não foi lá procurar os fariseus, e aí tudo bem e tal, Não, Jesus andava à procura dos pequenos. Ele falou: chama ele aí. Então o povo na mesma hora que estava assim, seu fedendo, olhou assim: ele tá te chamando, por que não chamou a mim? Ele tá te chamando, vem. E aquele cego naquele momento largou a capa para lá, como que? Ali como uma esperança. É como se Bartimeu estivesse dizendo: ele está me chamando, acabou esse negócio, esses dias de sofrimento, de pedir esmola, eu não preciso mais dessa capa, porque eu nunca mais vou pedir esmola na minha vida. Agora eu vou enxergar, ele vai abrir os meus olhos, eu tenho fé nele, ele vai me curar e acabou isso aqui. Então ali ele renunciou também, o seu único meio de lucro, renunciou, largou a capa para lá e saiu correndo. E Jesus naquele momento ali, Jesus ficou assim parado, e ele veio até Jesus e Jesus disse: o que queres que eu faça? Não precisava nem ser onisciente para saber o que ele queria. Mas ali ele queria ouvir dos próprios lábios daquele cego, e vendo a fé sendo gerada, falou: o que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. Então veja, enxergue. Vai, a tua fé te salvou. Então, amados, eu quero te dizer que muitas das vezes você se encontra cego, não enxerga a verdade. E quando você vê fluido de multidão, você pergunta: o que é que está acontecendo? E vem a religião e te impõe, te fala um Jesus diferente, te fala um Jesus distorcido. A religião confunde, traz divisão, traz confusão. Então a religião traz um Jesus distorcido. Mas vem a revelação, maior do que isso, maior do que a religião, vem a revelação e te mostra o Jesus verdadeiro. Eu quero te dizer que esse Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. E ninguém, absolutamente ninguém, vai ao Pai a não ser por Ele. Eu quero te dizer que Jesus é o pão para os famintos, é a água para os sedentos, é o descanso dos cansados, é o refúgio dos oprimidos. Jesus, Ele é. Então, muitas das vezes a religião está trazendo um Jesus diferente, um Jesus distorcido, de que um Jesus é um mandão que fica lá mandando do seu trono: obedeça, faça isso, faça aquilo. E não. Jesus, ele quer ser o teu amigo íntimo. Jesus quer ser o teu amigo íntimo, ele quer habitar dentro de você, ele quer morar aí dentro. Mas é necessário que você faça como Bartimeu. Renuncia tudo que você tem, tudo que você é. Renuncia tudo. Se arrependa da sua atitude interior de independência, rebelião, orgulho, ego. Se arrependa. Seja batizado em Cristo para a remissão dos seus pecados. E você vai receber o Espírito Santo, você vai receber Jesus e o Pai. Jesus fala: viremos, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Ele quer fazer morada dentro de você. Esse foi só uma coisa, uma cura que Jesus fez. Tem muitas outras. Se fosse escrever tudo o que Jesus fez, o mundo inteiro não caberia o tanto de livros, disse João. Imagine, aquelas pessoas sem esperança, Jesus ia lá e trazia esperança. Os cegos viam, os coxos andavam, os mudos falavam, e aos pobres era pregado o Evangelho. Então reflita sobre isso. Busque revelação verdadeira da pessoa de Jesus. Porque quando você tem a revelação verdadeira da pessoa de Jesus, a sua vida muda completamente. Quando você edifica a sua casa em cima desta rocha, pode vir chuva, tempestade e ventos, mas nada vai derrubar a sua casa, porque ela está firmada na rocha. Reflita sobre isso.